Você sabia que, enquanto Vladimir Putin buscava resolver a escassez de mão de obra causada pela guerra na Ucrânia, ele fez uma escolha sombria? Entre 2024 e 2025, o eixo Moscou-Pyongyang funcionou a todo vapor, trazendo 50 mil norte-coreanos para a Rússia. Inicialmente, parecia uma solução perfeita, mas as condições que eles enfrentaram revelaram uma realidade brutal e desumana. Esses trabalhadores não eram apenas mão de obra, eram escravos modernos. Trabalhavam mais de 18 horas por dia, recebendo apenas 2 dias de folga por ano. Dormiam em contêineres infestados de insetos ou em porões de prédios inacabados, com lonas cobrindo as portas para se proteger do frio cortante. Cada movimento era vigiado por agentes da inteligência norte-coreana, transformando o que deveria ser um trabalho em um regime de punição aberto. Essa humilhação levou alguns a buscar a fuga. 6 corajosos conseguiram escapar e, ao fazerem isso, começaram a rachar o que Pyongyang considerava seu maior segredo, o controle total da informação. O que esses homens relataram ao mundo era alarmante. Uma forma de escravidão ainda existe, mesmo nos dias de hoje. Um deles recorda seu primeiro instante ao pisar no solo da Rússia. Assim que deixou o avião, um guarda da segurança norte-coreana estava ao seu lado, sem cumprimentos, sem explicações. Apenas uma ordem gelada: não fale com ninguém. Olhe para baixo. O mundo lá fora é nosso inimigo. Ele nem teve a chance de desfazer a mala antes de ser mandado para um canteiro de obras. Não para viver entre os arranha-céus, mas por baixo deles. Essas histórias não são apenas relatos isolados, representam um aviso urgente sobre os horrores vividos por aqueles que buscam uma vida melhor. Como pode um regime, com tanta repressão, cometer tais atrocidades sob nossas narinas? E o que, de fato, está sendo feito com os que desaparecem? Prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante: a resistência dos que ficaram para trás. Você consegue imaginar um trabalho tão brutal que parece mais uma sentença do que uma ocupação? Homens e mulheres que fugiram da Coreia do Norte revelam uma rotina infernal. Jornadas intermináveis de 18 horas, começando às 6 da manhã e só terminando às 2 da madrugada seguinte. Apenas 2 dias de descanso por ano, noites em silêncio absoluto, dormindo sobre chão de concreto, em contêineres úmidos infestados de insetos ou em porões mal acabados, onde lonas grossas tentam segurar o frio cortante. Isso não era uma obra comum. Era um campo de punição invisível, cercado por uma prisão sem muros reais. As entrevistas desses sobreviventes pintam um retrato chocante de humilhação e exaustão. Quem adormecia durante o turno era espancado. Cada centavo do salário deles era confiscado pelo regime norte-coreano sob a falsa justificativa de lealdade. O pouco que sobrava ficava retido, com a promessa vaga de pagamento futura, só quando retornassem para casa, se é que isso aconteceria algum dia. O dinheiro, portanto, funcionava como uma corrente a mais, prendendo ainda mais esses trabalhadores à sua situação cruel. Mas por que tentar fugir se o medo, a fome e o cansaço dominavam tudo? Porque, para muitos, escapar é muito mais do que sobreviver fisicamente, é buscar uma fagulha de esperança. Mesmo sob essa repressão encarniçada, durante a última década, milhares de norte-coreanos conseguiram romper as fronteiras do silêncio. Dados do governo da Coreia do Sul mostram uma mudança clara. Depois de uma queda durante a pandemia, os números voltaram a crescer em 2023. E nem mesmo a metade de 2025 mostra sinais de desaceleração, ultrapassando 34 mil desertores. Um número que está perto de 35 mil em 10 anos. Mais do que uma simples estatística, esses números revelam algo muito maior, um despertar social que ganha força, especialmente agora, com a nova rota por onde passam esses trabalhadores, a Rússia. É precisamente o choque brutal entre dois mundos que impulsiona essa decisão de risco. De um lado, a rígida, opressiva e hermética Coreia do Norte, onde a vida é tão escassa que o dinheiro pouco vale, pois quase nada pode ser comprado. A vida ali é decidida para cada pessoa pelo Estado: o que comer, onde trabalhar, para onde ir e até mesmo com quem casar. Desde o nascimento, uma marca social chamada Sonbuntrace prende as pessoas num destino imutável. Se a família foi rotulada como não confiável, nunca haverá subida social. Isso não é só economia, é um aprisionamento invisível, que destroça psicologicamente e mantém multidões em invisibilidade social, silêncio político e desesperança.
O pessimismo mais cortante é a sensação de que o mundo exterior, apresentado pelo regime como um inimigo sombrio e cheio de perigos, talvez seja o único lugar onde ainda exista uma chance de liberdade, mesmo que limitada. Será que fugir desse pesadelo vale perder tudo o que se conhece, incluindo a família? Essa é a pergunta que todos os que tentam escapar enfrentam. O que esses relatos revelam, no entanto, é que não importa quão sufocante seja a situação, a esperança e o desejo por uma vida diferente se mostram mais fortes do que qualquer prisão. Mas até onde essa busca pode ir e qual será o preço final? E você, já imaginou o que realmente se esconde por trás das paredes invisíveis dessas construções e noites sem descanso? O que aqueles que escapam ganham, e o que deixam para trás, está prestes a mudar tudo. Será que o silêncio que reina dentro dessas fronteiras vai finalmente ser quebrado? A resposta, inquietante e cheia de reviravoltas, ainda está por vir. Até agora, vimos o contraste brutal entre dois mundos diametralmente opostos, o universo fechado e totalitário da Coreia do Norte e a Rússia, um país autoritário, sim, mas com brechas de liberdade e informações. Na Coreia do Norte, a vida não é cara porque não há quase nada para comprar. A existência é escassa e controlada do nascimento à morte. O Estado decide o que você come, onde trabalha, para onde pode ir e até com quem pode casar. Seu destino social é desenhado por um sistema rígido chamado Sonbon, que avalia, desde o nascimento, a lealdade política da sua família. Se seus ancestrais foram considerados inimigos do regime, você jamais poderá ascender. Isso não é apenas uma barreira econômica. É uma sentença de invisibilidade social, silêncio político e colapso psicológico. Em um cenário onde os mercados clandestinos substituíram as lojas oficiais, as pessoas trocam até ovos, arroz e sabonete, enquanto se apegam a cartões de racionamento, pois prateleiras vazias são a regra. A única informação que chega ao povo vem das ondas da propaganda, insistindo que o Ocidente escraviza, mata de fome e corrompe moralmente. Desde o relatório da Comissão da ONU, em 2014, o mundo conhece essa prisão de liberdade, mas os documentos recentes, de 2023 a 2024, revelam uma escalada ainda mais cruel: detenções arbitrárias, proibição de viagens, trabalhos forçados, censura brutal e punição por qualquer expressão de opinião. Imagine agora um trabalhador norte-coreano que escapa desse inferno e pisa na Rússia. Ele se depara com uma realidade psicológica completamente nova. O mundo exterior não é o caos aterrorizante que lhe ensinaram a temer. Claro, a Rússia é autoritária, com pobreza e exploração. Mas as prateleiras estão cheias, há bens disponíveis. O rádio transmite outras línguas, a tela do celular revela paisagens nunca vistas, roupas diferentes, rostos estranhos e múltiplas crenças convivendo. Nas ruas, ouve-se debate intenso, não a manipulação da propaganda. O que antes era rumor, agora é uma possibilidade palpável. Esse choque mental é o estupim da fuga. Não se trata apenas de fugir da dor ou da opressão, mas de buscar a verdade, saciar a curiosidade e descobrir se outro tipo de vida é possível. Para esses trabalhadores, esse encontro com a realidade quebra as correntes invisíveis que os prendiam desde o nascimento. A fuga deixa de ser uma mera sobrevivência desesperada e se converte numa busca profunda por sentido. Mas será que essa luz no fim do túnel é realmente segura? Será que o preço de sair desse mundo fechado não terá consequências ainda mais terríveis? Afinal, o que acontece com aqueles que ousam buscar essa liberdade? A resposta pode ser tão sombria quanto surpreendente. Você está pronto para descobrir? O encontro com o mundo exterior, ao qual foram ensinados a temer, revela-se como um início de liberdade para muitos norte-coreanos. Esse momento não é apenas uma fuga da opressão, é uma busca por significado. O aumento nos relatos de escapadas não é apenas uma estatística, mas uma verdadeira revolução social. Contudo, os verdadeiros heróis silenciosos dessa narrativa são os familiares que ficam para trás. Enquanto os norte-coreanos que conseguem escapar das dificuldades em obras na Rússia deixam esposas, filhos e pais em Pyongyang, a perda se transforma em um estado de condenação ao silêncio. Para uma mãe, manifestar preocupação pelo filho desaparecido pode significar risco, tanto para ela quanto para ele. Perguntar algo ao Estado é considerado uma ameaça. Questionar se seu filho foi visto é um ato de coragem que pode levar à punição da família toda. Na calada da noite, telefonemas entram em um silêncio angustiante, muitas vezes mais doloroso do que qualquer resposta.
A ausência é um mistério sem conclusão, nenhuma notificação de morte, nenhum sinal de vida, apenas uma nuvem de incerteza pairando no ar. Relatórios de organizações internacionais de direitos humanos trouxeram um pouco de luz a essa escuridão. Grupos de justiça transicional e centros de dados sobre direitos humanos norte-coreanos documentaram o destino de muitos trabalhadores que desapareceram após serem presos nos últimos anos. Esses documentos revelam histórias de pais que foram capturados em uma manhã e nunca mais foram vistos. Irmãos etiquetados como traidores em tenra idade. Homens que, com suas ações, selaram o destino de suas famílias. Entretanto, essas perdas não se limitam apenas à ausência física. Cada trabalhador desaparecido deixa um rastro psicológico devastador em sua família. A casa passa a viver sob a ameaça constante da vigilância estatal. Olhares de vizinhos se tornam desconfiados, sussurros se multiplicam e as crianças são sutilmente questionadas na escola. O mais doloroso é que esse medo só pode ser superado pelo silêncio. No sistema norte-coreano, ser invisível é a estratégia mais segura. Quanto menos perguntas se fazem, menos atenção se atrai, aumentando as chances de sobrevivência. E assim, as manifestações de dor e lamento não ecoam nas ruas, mas se tornam um sussurro que ressoa dentro das paredes opressoras. Esse eco está crescendo. Algumas famílias tentam obter informações através de parentes que conseguiram escapar para o mundo exterior. Antigos trabalhadores que encontraram refúgio na Coreia do Sul tentam enviar notícias para seus irmãos em Pyongyang, mas essa conexão é frágil e cada elo corre o risco de ser monitorado. A frase "ele foi visto em Vladivostok" se torna um segredo, guardado a 7 chaves dentro da família. Ninguém grita, mas todos esperam, e essa espera se transforma em uma resistência silenciosa que racha as paredes do país mais fechado do mundo. Para essas mães e pais, cada trabalhador que consegue escapar não é apenas um fugitivo, eles simbolizam esperança, o sonho de um dia se reencontrar. Assim, as escapadas de trabalhadores norte-coreanos não são apenas salvação individual, mas também um eco que ressoa. Uma fenda social que desafia a narrativa de controle absoluto do Estado. Contudo, essa situação leva a um ponto obscuro. Os norte-coreanos não estão apenas em obras, eles estão nas linhas de frente. Provas concretas surgem, confirmando que unidades militares norte-coreanas foram enviadas para a Rússia sob o disfarce de trabalho de engenharia, e algumas estão operando diretamente atrás da linha de frente. Como essa nova revelação mudará a cena regional? O que essa nova dinâmica pode significar para o futuro da Coreia do Norte e suas relações exteriores? Na última parte, vimos como dezenas de trabalhadores norte-coreanos desaparecem em meio às sombras do aparato de segurança de seu país. Pais que sumiram sem deixar rastros, irmãos marcados como traidores desde cedo, homens que selaram o destino de suas famílias com simples escolhas. Essas perdas não são apenas físicas, seu impacto é profundo, psicológico, e se espalha silenciosamente pelas casas que ficam para trás. Cada ausência deixa um rastro invisível, uma ferida que corrói famílias inteiras. As casas vivem sob um olhar constante e implacável do Estado. Vizinhos desviam o olhar, palavras tornaram-se sussurros carregados de medo, e até as crianças são interrogadas de forma velada nas escolas, como bordas afiadas cortando o silêncio obrigatório. A única forma de sobreviver nesse ambiente sufocante é o silêncio absoluto. Quanto menos perguntas feitas, menos olhares se voltam para você. A invisibilidade passa a ser a armadura mais forte. A resistência não explode em gritos, mas vira um eco mudo que cresce nas paredes da opressão. Este eco, antes tímido, agora ganha força. Algumas famílias tentam rastrear notícias de seus entes queridos por meio de parentes que escaparam para o mundo exterior. Ex-trabalhadores refugiados no sul da Península Coreana arriscam enviar mensagens secretas para seus irmãos ainda presos em Pyongyang. Porém, esta rede é frágil. Cada elo corre o risco de ser vigiado, descoberto, desfeito. Informações emergem como gotas cuidadosas. Ouvimos em Vladivostok uma frase que se torna um segredo trancado entre as paredes durante meses. Ninguém grita, todos esperam. E essa espera silenciosa se transforma numa revolta sutil, uma rachadura que pode, um dia, romper até mesmo as muralhas do país mais fechado do mundo. Imagine uma mãe que nunca esquece o nome do filho, mesmo sem ouvi-lo há anos. Ou um pai que guarda, no bolso, uma carta secreta deixada por um filho marcado como traidor.
Para essas famílias, cada trabalhador que foge não é apenas um fugitivo. Ele carrega consigo a esperança, um sonho infinito de reencontro. Por isso, a fuga dos norte-coreanos não é simples salvação individual. É um eco familiar, uma ruptura social, um sussurro que cresce contra a narrativa de controle total do regime. Mas esse sussurro carrega um tom mais sombrio e alarmante. Muitos norte-coreanos não estão apenas levantando ferramentas em canteiros de obras distantes. Há notícias de que, sob a fachada de apoio de engenharia, unidades militares inteiras foram enviadas para a Rússia. Soldados mascarados como trabalhadores, posicionados até mesmo atrás da linha de frente. Isso já não é só suspeita, há documentos, nomes, imagens e até investigações diplomáticas confirmando esses fatos. Como pode um país tão fechado enviar seus próprios cidadãos armados para a guerra? Será esta uma nova fronteira do conflito, mais silenciosa, mas não menos perigosa? O que aguarda aqueles que se atrevem a cruzar essa linha invisível entre a sobrevivência e a rebelião? A resposta pode estar escondida nas vozes daqueles que fugiram, mas ainda ressoam, carregando verdades que o mundo precisa ouvir. Antes de seguirmos, vamos recapitular os últimos acontecimentos. A narrativa do controle absoluto do regime norte-coreano começa a mostrar rachaduras. O que parecia ser apenas trabalhadores em construção na Rússia revela algo muito mais sombrio. Soldados norte-coreanos armados não só estão na linha de frente, como também existem provas concretas disso. Agora, além das especulações, existem nomes, imagens e até investigações diplomáticas comprovando essa aliança tensa entre dois regimes autoritários. Mas quais são as verdadeiras intenções por trás dessa colaboração? No outono de 2024, relatórios confidenciais de inteligência sul-coreanos começaram a revelar o que parecia impossível. Unidades militares norte-coreanas foram enviadas para a Rússia com a desculpa de fornecer apoio em engenharia, mas algumas delas atuavam diretamente nas linhas de combate. Em outubro do mesmo ano, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia chocou o mundo ao enviar ao Conselho de Segurança da ONU um documento oficial contendo os nomes de 3 generais norte-coreanos envolvidos nessa operação. Kim Yong-ba, Ri Chong-ho e Sin Kung-un-chao não eram apenas comandantes militares, eram também supervisores ideológicos, garantindo que qualquer soldado cumprisse a rígida disciplina do regime. Imagens abertas ao público intensificaram a inquietação. Soldados vestidos com uniformes rigorosos da Coreia do Norte foram vistos em bases militares na extrema região leste da Rússia. Satélites captaram construções rápidas de alojamentos temporários e acampamentos fortificados ao redor de Vladivostok. Mas o que causou reação ainda maior foram as informações de que esses militares não estavam apenas prestando suporte técnico. Eles estavam envolvidos no transporte de munição, reforçando defesas e, inclusive, cumprindo funções de combate direto na guerra na Ucrânia. Segundo a análise feita pelo Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul em março de 2025, o cenário é preocupante. São milhares de militares e engenheiros norte-coreanos estacionados na Rússia, um contingente de dezenas de milhares. Entre os primeiros meses de 2025, cerca de 4.700 desses homens sofreram ferimentos ou foram mortos, seja em combate ou acidentes. Desses, pelo menos 600 morreram, enquanto cerca de 2.000 foram enviados de volta à Coreia do Norte gravemente feridos. E milhares permanecem em ação, em um conflito invisível para a maioria do mundo. Este movimento militar faz parte de um acordo clandestino firmado silenciosamente entre Kim Jong-un e Vladimir Putin, durante os anos de 2024 e 2025. Uma aliança que mistura interesses geopolíticos, estratégicos e uma exploração brutal do trabalho humano. Estamos diante de uma parceria que ultrapassa as fronteiras diplomáticas, atingindo o campo da repressão e da violência aberta. O mundo está prestes a descobrir os custos reais dessa convergência perigosa, enquanto sombras se aprofundam entre a Rússia e a Coreia do Norte. Mas o que isso significa para o futuro desses soldados forçados, e para a estabilidade da região? Quem são os verdadeiros perdedores dessa trama toda? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina. Nos capítulos anteriores, descobrimos que centenas de trabalhadores norte-coreanos enviados à Rússia enfrentam jornadas exaustivas, acidentes e até mortes, resultado de um acordo secreto entre Kim Jong-un e Vladimir Putin firmado entre 2024 e 2025. Agora, essa aliança, antes vista apenas sob lentes diplomáticas e militares, mergulha em um aspecto invisível e cruel,
a exploração humana em sua forma mais brutal. Imagine um lugar sem grades, onde quem vive é prisioneiro da rotina pesada e da vigilância constante. É assim que os trabalhadores norte-coreanos descrevem suas vidas na Rússia. Jornadas de mais de 18 horas, a confiscarem seus passaportes na chegada, um primeiro golpe na liberdade, proibindo qualquer movimento independente. Eles são vigiados por supervisores implacáveis, agentes que monitoram cada passo, como sombras rígidas em um campo de concentração moderno. Além disso, grande parte dos seus salários é roubada sob o pretexto de deduções estatais. Um verdadeiro calabouço disfarçado de emprego. Mas o que destoa nesse quadro tenebroso é o que acontece quando essas pessoas, pela primeira vez em suas vidas, têm contato real com o mundo exterior. A visão de prateleiras cheias, a liberdade de circular, as vozes que não censuram, tudo isso provoca uma fome crescente por fuga. Não são apenas as condições físicas opressoras que subjugam esses trabalhadores, é o confronto chocante entre o universo fechado e rígido da Coreia do Norte e o que eles começam a enxergar como mundo real, apesar das limitações e autoritarismo da Rússia. A ideia de escapar deixa de ser um simples desejo para virar uma ameaça concreta, um desafio direto aos planos calculados de Moscou e Pyongyang. O que era para ser um esquema perfeito para suprir mão de obra barata agora estremece os pilares dos dois regimes. Qual será o preço dessa falha? Um silêncio tenso paira entre esses aliados de ferro, enquanto mais trabalhadores arriscam tudo para romper suas correntes invisíveis. Você consegue imaginar o que acontece quando essa verdade oculta vem à tona? E se esse estilhaço de revolta crescer, abalando o jugo de líderes considerados invencíveis? Até onde pode chegar essa rebelião silenciosa que começa a abrir frestas no que parecia um sistema fechado e impenetrável? A resposta pode mudar tudo o que sabemos sobre o poder e o controle neste jogo sombrio entre Rússia e Coreia do Norte. Nos capítulos anteriores, revelamos o acordo sombrio entre Vladimir Putin e Kim Jong-un para suprir a escassez de mão de obra na Rússia com trabalhadores norte-coreanos. Este acordo, longe de ser mera formalidade diplomática, mergulhou homens em jornadas brutais de até 18 horas, sob vigilância implacável, vivendo em condições que mais lembram prisões sem grades. Centenas já morreram ou retornaram feridos a seu país. Agora, essa aliança autoritária vai além de acordos militares ou políticos. Ela se aprofunda na exploração cruel do trabalho humano, onde o sofrimento dos norte-coreanos na Rússia se torna uma verdadeira bomba relógio para ambos os regimes. Escapar dessas condições é um risco crescente, que ameaça desestabilizar a base do controle estatal tanto em Moscou quanto em Pyongyang. Os relatos dos que conseguiram fugir, coletados pela BBC, são como ecos de um pesadelo real, longas jornadas exaustivas, passaportes confiscados, supervisores implacáveis que observam cada movimento e salários em grande parte retidos pelo Estado, numa forma brutal de cobrança por lealdade. O choque de vivenciar o mundo exterior, mesmo que fugazmente, faz nascer uma inquietação impossível de conter. Esses trabalhadores não fogem apenas da opressão física, fogem da comparação impossível entre um universo fechado e sufocante e outra realidade, ainda que dura, mas infinitamente mais aberta. Essa tensão inesperada rasga a frágil teia de controle que Putin e Kim criaram, trazendo para o centro um conflito que ameaça seus próprios poderes. Será que a crescente onda de fugas é o prenúncio de um colapso silencioso nos regimes mais fechados do planeta? E se o verdadeiro poder resistir não estiver mais nas mãos dos líderes, mas nas sombras silenciosas de quem ousa romper o silêncio? O que realmente está prestes a explodir por trás dessa cortina de ferro entre Moscou e Pyongyang? A resposta pode abalar as estruturas do mundo autoritário como o conhecemos. Você está preparado para encarar essa verdade?